Voltando, galera, parte 3 aí dessas reações químicas, beleza? Mas agora a gente encerra essa parte. Tá faltando só agora balanceamento das equações químicas, beleza? Bom, vamos lá. O que seria o balanceamento da equação química? O balanceamento, ele tenta justamente garantir que a lei de Lavoisier seja cumprida ao pé da letra, certo? O que a lei de Lavoisier fala? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que isso significa? Eu tenho que ter a mesma quantidade em massa e átomos, né, de um elemento químico antes e depois dessa reação química acontecer. Porque se eu não tiver a mesma quantidade de átomos, a quantidade de massa vai dar diferença lá no final, como nós já vimos quando nós estávamos estudando a questão das leis ponderais, beleza? Então, olha só, por exemplo, nessa primeira parte aqui, o que eu tenho? Eu tenho C3H8 mais oxigênio reagindo para formar dióxido de carbono mais água. Só que assim, para fazer o balanceamento químico, nós podemos seguir algumas regrinhas. Por quê? Aqui perceba, eu tenho 3 carbonos. Desse lado eu também tenho que ter 3 carbonos. Aqui eu só tenho 1, então está errado. Eu vou ter que fazer um balanceamento para tentar equilibrar isso daí. Agora, quais são as regrinhas que eu preciso seguir para fazer? Bom, a própria apostila está informando aí, por exemplo, na página, olha só, deixa eu só confirmar aqui com vocês, na página 275, regras práticas para conseguir fazer um balanceamento químico. No primeiro caso, ou a primeira regrinha é, comece pelo elemento que aparece 2 vezes. Então vamos supor, aqui ó, nesse caso, nós temos essa reação. O carbono aparece 2 vezes. O hidrogênio também aparece 2 vezes. E o oxigênio também aparece 2 vezes. Então não adianta muito, certo? Porque tudo que eu tenho antes eu tenho depois. Então não vai aparecer, não vai ajudar muito essa regrinha. Agora, outra regrinha, aí ajuda bastante. Comece, por exemplo, fazendo o balanceamento pelo elemento que aparece a maior quantidade de átomos. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. No balanceamento químico, eu tenho 2 coisas que eu preciso entender. Eu tenho um número grande que aparece na frente de cada estrutura. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho um mais ou um menos dividindo, mais ou menos separando, eu tenho termos diferentes. Então, olha só, aqui eu tenho um termo, aí aparece o mais. Aqui eu tenho outro termo, setinha. Aqui eu tenho um termo, aí aparece o mais. Aqui eu tenho outro termo. Os números que aparecem na frente desses termos, eu chamo de coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico, certo? E esses números pequenos aqui, ó, C3, ó, H8, 2, quando não tem nada, porque é quanto? 1, 2, 2, 1. Esses números são os números de átomos. Então, o que eu tenho que fazer? No balanceamento químico, eu tenho que acertar os números de átomos através do coeficiente estequiométrico. Eu nunca, observa, mais uma vez, nunca posso alterar o número de átomos. Agora, eu posso tentar arrumá-los mexendo no coeficiente estequiométrico. Então, quando eu afirmo assim para vocês, olha, não posso mexer no número de átomos, isso significa que eu jamais posso fazer isso daqui, ó. É regra básica, tá bom? Ó, eu não posso fazer isso aqui. Ah, professor, aqui tem 3 hidrogênios, 3 carbonos, então eu vou lá e ó, eu coloco um 3zinho pequeno aqui para ficar com 3. Não, isso não pode. Vocês já tiveram aula de ligação química. Vocês sabem que esses números pequenos aqui, eles são determinados pela fórmula na hora que está fazendo a ligação química. O NOx trabalhando, beleza? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso mexer aqui, ó, nos coeficientes estequiométricos. Então, eu posso adicionar números aqui para conseguir balancear. Por quê? Vamos lá. O coeficiente estequiométrico, ele sempre multiplica a quantidade de átomos. Então, olha só, vamos ver. Quantos átomos eu tenho aqui, ó, nesse C3H8, certo? Quando não aparece nada é porque é quanto? 1. Isso, então eu tenho uma molécula aqui, não é? Então, ó, é como se fosse 1 vezes o 3. 1 vezes o 3 dá quantos carbonos? 3. Isso. Só que o número que está aqui, ele não multiplica só isso, né? Não é tudo isso daqui, essa fórmula? Então, ele multiplica o carbono e multiplica o hidrogênio também. Ah, professor, e se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, quando não tem nada é 1. Esse 1 multiplicou o oxigênio? Não. Por quê? Ó? Porque o oxigênio está sendo separado por um mais.
Então, se está separado, esse número é só dessa fórmula. Aí, se eu quiser multiplicar o oxigênio, eu vou ter que colocar um número aqui também. E assim por diante. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer o balanceamento, porque nós já vimos que o carboninho está errado, né? Além do carbono, pode ser que outros também estejam errados. Por exemplo, aqui, ó, tem 8 hidrogênios e aqui só tem 2. Também está errado. Então, nós temos que mexer nessa fórmula aí para tentar arrumar. Beleza? Então, vamos lá. A primeira regrinha prática da apostila, mexa no elemento que aparece 2 vezes. Não serviu muito, porque carbono aparece 2 vezes, o hidrogênio aparece 2 vezes e o oxigênio aparece 1, 2, 3. Não serve muito isso daí. A segunda regra é, inicie o balanceamento pelo elemento químico que tem mais átomos. Vamos ver? Opa, tem um que tem mais átomos. Esse tem 3, esse tem 8, esse tem 2, esse tem 1, esse tem 2, esse tem 2, esse tem 1. Beleza. Esse tem 8, ganhou. Então vamos começar por ele. Só que assim, ó, quantos hidrogênios nós temos aqui? 8, não é? Então, ó, esse daqui, ó, aí onde é que nós temos hidrogênio também lá do outro lado? Aqui. Aqui tem quantos? 2. Como que eu sei que é 2? Ó, lembra? Quando não tem nada é porque tem 1. Então esse 1 multiplica o 2, 1 vezes 2 dá 2. 8 e 2 está errado, então eu tenho que acertar. Então, qual o número que eu multiplico o 2 para dar 8? Isso, 4. Então eu posso colocar um 4 aqui, ó. Porque 4 vezes 2 deu 8. 4 vezes 2 deu 8. Beleza. Bom, depois dele, quem é que tem maior quantidade de átomos? Nesse caso aqui é o carbono, não é? O carbono. Quantos átomos ele tem? 1 vezes 3, 3, não é isso? Legal. Então, quantos eu tenho aqui? 1. Então, qual o número que eu posso multiplicar por 1 e dar 3? 3, isso. Porque 3 vezes 1 dá 3. Beleza. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um risco em quem nós já acertamos? Nós já acertamos o hidrogênio. Hidrogênio aqui tem 8, aqui também tem 8. Carboninho nós acabamos de acertar. Aqui tem 3, aqui tem 3. Tá faltando verificar quem? Oxigênio. Certo? Então, ó, oxigênio aqui tem 2. Só que como eu posicionei números aqui e aqui, então aqui já está certa a quantidade de oxigênios. Vamos ver quantos oxigênios tem aqui para a gente só acertar esse. Não é isso? Então, por exemplo, ó, 3 vezes o 2, vou colocar aqui, ó, 6. Só que, ó, eu tenho um mais desse lado. Então, ó, mais aqui, ó, 4 vezes 1 dá quanto? 4 vezes 1 é 4. Soma quantos oxigênios você tem desse lado. 6 mais 4 é igual a isso, 10. Quantos oxigênios nós temos aqui? 2. Qual o número que eu posso multiplicar por 2 e dar 10? Se você falou 5, acertou. Então o balanceamento químico disso aqui fica, quando não tem nada é 1, né? 1 para 5, para 3, para 4. São os coeficientes estequiométricos, tá vendo? Eu não mexi em hipótese alguma nos números de átomos, porém eu acertei eles mexendo nos coeficientes estequiométricos. Faz o seguinte, pausa aí na sua casa esse vídeo e tenta fazer o balanceamento aqui, ó, desses outros 4. Beleza? Fez? Vamos fazer agora a correção para ver se você acertou. Regrinha, começa por quem está aparecendo 2 vezes. Lascou, né? Por quê? Cobre aparece 2 vezes, enxofre também. Qual era a segunda regrinha prática? Inicie por quem tem maior quantidade de átomos. O cobre aqui tem 1. O enxofre aqui tem quantos? Quando não tem nada é porque tem 1, né? Quando não aparece nada, então é porque é 1. Mas quando é 1 precisa representar. Cobre tem 2, enxofre aqui tem 1. Opa, o cobre tem 2, ele é o que tem a maior quantidade até agora, não é? Todos os outros têm 1. Vamos começar por ele. Tem 2 cobres aqui. Como que eu sei que tem 2? Olha, coeficiente estequiométrico. Quando não tem nada é quanto? É 1, não é? Então é como se o 1 estivesse multiplicando aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1, não é? Só que quando é 1 não precisa representar. Então, ó, aqui tem 2 cobres. Posso colocar um 2 aqui pequenininho, mexer na quantidade de átomos? Não, nunca posso mexer na quantidade de átomos. Eu sempre mexo somente no número do coeficiente estequiométrico. Então, ó, para isso daqui se tornar um 2, eu posso multiplicar por 2, não é? Porque vai ficar, ó, 2 vezes o 1 dá 2, dá 2. Beleza? Então, ó, cobre e cobre nós já acertamos. Agora, ó, quantos enxofres eu tenho aqui? Aqui é 1 que tem, não é? Ó, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá quanto? 1. Quantos enxofres eu tenho aqui? 1 vezes 1 dá 1. Então o enxofre já está certo, eu nem preciso mexer. Então essa equação ficou balanceada. Beleza? Bom, vamos para a próxima. P4O10 mais H2O formando H3PO4. Começa por quem está aparecendo 2 vezes. O fósforo aparece 2 vezes. O oxigênio aparece 3. O hidrogênio aparece 2, não adiantou muita coisa. Inicie por quem tem maior quantidade de átomos.
Pode ser que esse ajude, pode ser que esse ajude. Então, ó, vamos lá. P4, oxigênio 10, hidrogênio 2, oxigênio 1, 3 hidrogênios, 1 fósforo, 4 oxigênios. O oxigênio está aparecendo aqui, ó, 10. Então ele é o que tem maior quantidade de átomos. Só que tem um problema aqui. Qual que é o problema? Você vê que o oxigênio ele está aparecendo 3 vezes na equação. Então começar pelo hidrogênio não é muito legal. Porque se você começar pelo oxigênio, você vai ter que mexer nesse e nesse daqui para dar 10. Ao mesmo tempo que esse aqui tem 10. Então assim, as regras elas servem para auxiliar, mas não significa que você 100% tem que começar por elas. Para falar a verdade, o balanceamento ele é feito pelo método de tentativas. Então você tenta por um, se não der certo você tenta por outro, se não der certo você tenta por outro, mas vai chegar uma hora que vai dar certo. E é exatamente isso. O balanceamento químico se faz pelo método de tentativa. Então você nem sempre precisa seguir uma regra. Você também pode tentar utilizar aquela parte que está mais fácil. Outra dica, é sempre muito mais fácil agrupar números pares do que agrupar números ímpares. Então, se tiver algum número ímpar e você conseguir transformar em par, fica mais fácil. Como é que eu pego um número ímpar e transformo em par? Multiplicando por um número par, tipo 2 ou 4. Então, por exemplo, o 3 é um número ímpar. Se eu multiplicar por 2, que é um número par, ele se transforma em 6, que é um outro número par. Beleza? Então, vamos tentar aqui, ó. Ó, uma grande possibilidade de começar aqui é o próprio fósforo. Porque ó, o fósforo tem 4 aqui. Aqui ele tem 1. Lembra que eu falei? É mais fácil pegar um número ímpar e transformar em par para agrupar. Então, ó, se aqui tem 4 e aqui tem 1, vamos tentar transformar isso aqui em 4 também? Por que que aqui é 1? Quando não aparece nada na frente da molécula, qual que é o coeficiente estequiométrico? 1. Então, ó, esse 1 multiplica a quantidade de hidrogênios, a quantidade de fósforo e a quantidade de oxigênio. Certo? Então, ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Não é isso? Então, ó, vamos ter que transformar isso daí. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 fósforo. Por quê? Porque 1 vezes 4 dá 4. Qual o número que eu multiplico 1 e faço ele se transformar em 4? 4. 4 vezes 1, 4 fósforo. 4 fósforo lá, 4 fósforo aqui. Acertei. Bom, outro que está fácil agora de arrumar é quem? Lembra, ó, como o oxigênio está aparecendo muito, sempre que aparece muito também não é legal. Deixa por último. Vamos tentar fazer agora o hidrogênio, porque o hidrogênio só aparece em 2. Como eu já coloquei um 4 aqui, automaticamente já fiquei com quanto? 4 vezes 3 dá 12. Isso, 12. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. Como que eu... 6 não, 2. Quanto que eu posso, né? Qual o número que eu posso pegar o 2, multiplicar e, por exemplo, conseguir fazer dar 12? O 6, não é? Porque se eu pegar 6 e multiplicar por 2, dá 12. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12. Consegui balancear também o hidrogênio. Agora é o seguinte, o que eu preciso fazer? O fósforo estava certinho, ó, vou riscar o fósforo, que já tinha acertado, né? Acabamos de arrumar o hidrogênio. Eu preciso verificar se deu certo o oxigênio. Se deu certo o oxigênio, aí beleza. Então, ó, 4 vezes 4 dá quanto? 16, não é isso? Bom, aqui eu tenho 10 oxigênios. 6 vezes 1, 6. 10 com 6, 16. Beleza? Tudo bem? Então, esse foi mais um balanceamento químico. Agora, ó, pra gente finalizar, eu vou deixar esses dois aqui com vocês e já entro também fazendo uma possível correção, tá bom? Galerinha, valeu, bons estudos, até mais.